da aula por conta da luz. Graças a Deus eu consegui achar a aula. Senhor. Bom, vocês estão conseguindo ver aí o slide? Sim, prof. Sim? Então Sim. tá, então tá beleza, gente. Então, boa noite aí a todos. Hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento das áreas físicas da UAM. Então, nós temos, né, a questão do dimensionamento de equipamentos, que cai bastante em prova, né, em prova de concurso, ENAD, enfim, nessas provas todas. O dimensionamento da área física, né, a planta física, já não é um conteúdo tão cobrado, porque, na verdade, o que a gente tem para a gente se basear em dimensionamento né, do tamanho da cozinha, do tamanho do refeitório, do tamanho, né, das áreas da UAM, é a NR24. E aí tem alguns autores também, tem na literatura alguns autores que também colocam sugestões de área física da UAM, tá, gente? Então, assim, não tem, não tem, só tem essa legislação, que é a NR24, tá? E tem a do Ministério da Saúde, uma RDC, uma resolução do Ministério da Saúde, mas aí é para o UAM hospitalar. Para o UAM institucional, o UAM, né, restaurante, restaurante dentro de empresa, né, restaurante institucional, a gente tem somente essa NR24 e alguns autores que colocam para a gente como que deve ser feito o dimensionamento, né? O tamanho de cada área que vai compor a nossa UAM, tá? Então, isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, o dimensionamento, né, o tamanho adequado da UAM, com áreas suficientes e bem distribuídas que permitam a alocação dos diversos equipamentos, superfícies de trabalhos, mobiliários, contribui de forma importante para a execução dos cardápios, de acordo com o planejado dentro dos padrões higiênicos sanitários e com qualidade nutricional e sensorial. Então, por que que a gente se preocupa com o tamanho da UAM? Porque imagina, uma UAM muito grande, ela vai acabar ficando com espaços ociosos. E aí não importa o tamanho da UAM, toda a UAM deve se manter limpa e higienizada. E aí, quando você é, calcula isso de forma inadequada ou não calcula, e de repente, né, o arquiteto lá faz lá do tamanho que ele acha que deve ser, a gente vai ter ali um desperdício, né, de material de limpeza, porque assim, uma área ociosa é uma área também que deve ser limpa, né? Então, se você tem um cantinho lá que não tem equipamento nenhum naquele canto, não tem nenhum mobiliário, não tem nenhum móvel naquele canto ocupando ali, não interessa, né? A gente vai ter que limpar, né, aquele espaço. E, por um outro lado, uma UAM muito pequena, um espaço muito restrito, dependendo, né, da sua UAM, da quantidade de refeições que você serve, no número de colaboradores que você tem, né, de manipuladores de alimento, na UAM vai te trazer transtorno da mesma forma. Então, uma UAM muito apertada também vai implicar em circulação inadequada, né? Então, interrupção dos fluxos, né? Que nós vimos que o layout ele tem que possibilitar, né, aquele fluxo contínuo,
sem, né, as pessoas se esbarrarem aí, ali toda hora, tá? Então, é importante porque a gente tem que né, fazer o cálculo de acordo com o dimensionamento da UAN. Se é uma UAN de grande porte, ela tem que ser, né, uma área física maior. Se é uma UAN pequena, ela não precisa ter uma área física grande, né? Ela pode ter uma área física menor. Tá, gente? Então, por isso que a gente se preocupa, né? E quando nós estamos fazendo esse dimensionamento, nós temos que pensar também em quais equipamentos, no layout no layout mesmo, na planta baixa toda. Então, lembra que eu mostrei para vocês? O formato lá da UAN era adequado, é o retangular. E aí a gente tem que pensar, né, na mobília que vai colocar em cada canto da UAN. A ilha de conquistão, né, no centro, ela é melhor localizada, né, embora a gente veja aí o UAN, né, com fogão encostado na parede, mas não é o adequado, né? Que nós vimos que o adequado é os equipamentos que não são de cocção, né? Que não são de preparo de alimento. Então, preparo de alimento, fogão, fritadeira, forno, isso tudo tem que ficar no centro da cozinha, né? Na ilha de cocção. E em volta eu tenho as bancadas, eu tenho as minhas cubas de higienização, eu tenho, né, as bancadas de suporte, os equipamentos, né, como, por exemplo, batedeira, liquidificador, moedor de carnes, equipamentos que me auxiliam na confecção, na elaboração do cardápio no dia a dia. Mas a área de preparo mesmo do alimento, o ideal, né, é que ela fique nesse centro da cozinha, né, na ilha de cocção, com essa disposição central, né? Porque nós vimos que a panela, como é que o cozinheiro ele vai acessar todas as panelas ao mesmo tempo, se uma panela tiver, né, fogão tiver encostado na parede, as bocas do fogão de trás, você não vai conseguir utilizar. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, às vezes, as pessoas não pensam, né? Às vezes até feito por um profissional, elaborado esse layout por um profissional da área, mas é muito minucioso, a gente tem que observar todos os detalhes, né? Para não colocar, por exemplo, um fogão encostado na parede, né? Não é o ideal, tá? E aí a gente vai conversar sobre esses aspectos. Então, o dimensionamento é a mesma coisa que, né, tamanho das áreas físicas da UAN. Esse tamanho, esse dimensionamento vai depender de algumas variáveis. Por exemplo, o número de refeições, não é isso? Porque você, quando tem uma UAN que serve 5.000 refeições por dia, é claro que o tamanho dessa área, né, física dessa UAN vai ser maior. Então, o número de refeições, ele vai determinar a composição da área, a quantidade e a capacidade dos equipamentos, tá? Então, o número de refeições também vai dizer para a gente quais, né, quais são os tamanhos dos equipamentos, a capacidade que aquele equipamento produz, né? Então, o liquidificador, né? Se você tem uma UAN grande, o liquidificador não pode ser um liquidificador pequeno, né? Ou você tem vários, né? Que é o ideal, vários equipamentos. Uma caldeira de uma UAN grande, né? Um caldeirão. Ele tem que, se você vai preparar 250 quilos de feijão, né? Ele tem que ser capaz de preparar aquela quantidade de alimento. Então, o número de refeição define, além do tamanho da minha UAN, a capacidade dos equipamentos, tá?
E também a gente precisa levar em consideração quantos funcionários eu tenho dentro da UAN. Eu tenho 20 pessoas dentro da cozinha, eu tenho 13, eu tenho 10, né? Quanto maior também o número de funcionários, a gente precisa de espaço, né, para essas pessoas, tá? Então, a gente pensa, quando pensa no dimensionamento da área, a gente deve pensar no número de refeições que é servido ou o que a gente pretende servir. O padrão de cardápio também é importante. Nós sabemos, né, que tem cardápio básico, aquele cardápio popular, né, que é o cardápio básico, que vai servir, né, pessoas, né, de repente, né, de uma empresa, e ali tem trabalhadores braçais. A gente tem o cardápio, né, executivo, o que a gente chama também, né, um cardápio luxo. De repente, ali é uma empresa que trabalha, né, pessoas com funções mais de escritório. E aí, ali, o cardápio oferecido é um cardápio mais luxuoso. E aí, a complexidade do cardápio, né, ou seja, não só no padrão do cardápio, aqui também, se a gente tem um cardápio muito grande, então, assim, tirando dessa parte do cardápio básico, do cardápio intermediário e do cardápio luxuoso. Se você tem um cardápio básico, mas você tem um grande número de preparações, de muitas opções diferentes no cardápio, aquele cardápio ali te demanda, né, mais tempo de trabalho, né? Então, os funcionários, para prepararem todas aquelas refeições, eles vão ali levar mais tempo, não é isso? Então, é importante também. Então, não adianta eu ter um cardápio muito complexo se eu tenho uma cozinha, uma área física muito pequena, tá? Então, a gente sempre, né, eu sempre falo isso para os alunos. Para dar certo, o cardápio tem que ser do tamanho da sua cozinha. Então, se você tem uma cozinha pequena, uma UAM pequena, aí pequena em tudo, né? Uma área de dispensa de alimentos pequena, uma cozinha pequena, tudo pequeno, você precisa reduzir ali o número de preparações, porque você, com o número de preparações muito grandes, você vai tumultuar o serviço, né? Porque aí você precisa de espaço, você precisa de mais equipamentos para preparar tantas coisas diferentes, e você precisa de quê? De mão de obra, tá? Então, o cardápio ele tem que ser do tamanho da nossa cozinha. Então, se eu tenho, se a minha proposta, né, é um cardápio grande, bem variado, com várias opções de carne, várias opções de salada, várias opções de guarnições, né, de tipos diferentes de carnes, né, diversas proteínas, e quanto mais elaborado, mais refinado também, né? Aquela receita for, aquele, aquela, aquela preparação, né? For mais requintada, mais vai demandar da gente espaço, tá? Na UAM. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Que agora eu só estou vendo o slide. Aí vocês podem abrir o áudio aí para perguntar, tá bom? E aí, né, depende também o dimensionamento, além do padrão de cardápio, a centralização ou a descentralização da distribuição, do tipo de distribuição que você vai ter no seu serviço. Então, o que seria uma distribuição centralizada e uma distribuição, né? Distribuição é o serviço, né, gente? É o momento que a gente vai servir
as refeições, uma distribuição descentralizada. Na distribuição centralizada, é o seguinte, a refeição ela vai ser produzida e distribuída no mesmo local, tá? Então, eu tenho uma cozinha, né? A minha UAN tem lá a cozinha, ela tem o refeitório, e aí a refeição vai ser produzida e distribuída no mesmo lugar. Então, aqui eu preparo, né, na cozinha e vou servir, vou distribuir essa refeição no refeitório, tá? E a descentralizada é quando eu tenho as refeições sendo produzidas em um local diferente do consumo, tá? Então, né, aqui descentralizada, por exemplo, no canteiro de obra, né? A refeição transportada. Vamos colocar como exemplo a refeição transportada. Eu tenho uma cozinha em que eu vou produzir as refeições, só que os funcionários não vão se alimentar naquele local ali. Então, vai para um outro refeitório, né, para um outro estabelecimento, ou vai para um canteiro de obra, né, um refeitório naquele local, improvisado para aquele local, certo? E a gente pode ter também a mista, tá? Depois a gente vai ver um exemplo. Então, a mista eu posso ter as duas coisas. E aqui é um layout, ele não é um layout perfeito, não, mas é só para vocês lembrarem das áreas, né? Das áreas da UAN, né? As áreas básicas. Aqui até uma UAN bem pequena, né? Então, mas tem a área de processamento, né? Então, aqui é onde é feito as refeições. Aqui atrás, ó, então nós chegamos a ver na semana passada que o gás não pode ficar dentro da cozinha, não é isso? Então, aqui é a parede, né? E atrás, do lado de fora, tem um abrigo, né? Uma casinha para o gás de cozinha, né? Então, na UAN, geralmente esse gás é encanado, ele vem, né? Passa pela parede até chegar no equipamento. Aqui tem uma despensa, né? O depósito. Aqui é uma área de armazenamento também, mais uma área fria, né? Com freezer, geladeiras, então câmaras frias. Aqui é uma área de lavagem. Aqui é uma área, né, de expedição. E aí, aqui, ó, vocês observem aqui nessa UAN, até para entrar dentro da UAN, né? Para você entrar nas áreas, tem um lava-botas, tipo como se fosse numa fábrica, né? Funcionário, antes de entrar aqui, ele lá né, com um sapato apropriado, né? E aí ele passa, né, nessa lavagem para evitar justamente a contaminação. Então, tem área de recepção de mercadorias, tá? Aqui são, ó, essa aqui não está falando, mas é o sanitário dos manipuladores de alimentos, tá vendo, ó? Ó, não, a porta não abre para dentro da cozinha, né? Porque não é permitido isso. Então, ó, a porta está desse lado de cá, né? Não, peraí. A porta é aqui, ó. Aqui, ó. A portinha, ela não tem comunicação aqui com essa área, né? Ela fica numa área mais, né? Uma área que tem um corredor. Ela não sai direto na área de processamento de alimentos. Então, assim, independente do tamanho da UAN, é importante a gente setorizar. O que é isso? Determinar cada local uma área. Isso facilita também na hora de organizar, né? Organizar a minha cozinha. Então, gente, mesmo que a gente não tenha paredes ali delimitando essas áreas, né? Então, vamos supor, isso aqui tudo aberto. Mas a gente tem, né? A gente tem ali a área de preparo, a gente tem a área de pré-preparo. Essas áreas podem se conversar entre si, tá? Elas podem ter uma integração.
Porém, para a gente manter higiene, facilitar o serviço, tá? Então, manter o fluxo. Então, a bancada que a gente prepara as saladas vai ser sempre a mesma. Então, o funcionário sabe que ali é o cantinho de preparo de saladas. O cantinho de preparo das sobremesas vai ser sempre o mesmo, tá? Porque senão a cozinha, né, a UAN, ela vai ficar uma bagunça, né? Porque um dia um funcionário prepara uma sobremesa numa área da cozinha. No outro dia ele está lá perto do fogão preparando a sobremesa. Então, assim, não existe isso, né, gente? As áreas, elas são setorizadas para a gente ter uma melhora do fluxo, uma organização do trabalho, né? Então, assim, o papel de vocês como nutricionista, se você está numa cozinha que não é perfeita, né? Não tem um layout perfeito, mas você pode adequar, né? Você pode setorizar as áreas, tá? Então, esse olhar é o que nós precisamos ter enquanto nutricionista. Então, aquela foto que eu mostrei para vocês da UAN, né, de semana passada, vocês conseguiram, olhando a foto, vocês bateram o olho na foto e vocês conseguiram identificar o que estava de errado, né, com aquela cozinha, com aquele layout, e vocês conseguiram propor soluções, não foi isso? Então, por isso que serve, né? Para isso que serve a disciplina, para a gente ter esse olhar mesmo de quem conhece, né, o setor de alimentos e sabe da importância de manter o fluxo ali livre, da organização da cozinha, da setorização, né, dos serviços. Então, a área de preparo da sobremesa, às vezes eu não tenho uma área grande, mas eu tenho uma bancada de inox. Eu posso designar aquele canto ali, né? A gente bota uma plaquinha e aí o funcionário sabe que ali é a área da sobremesa. Então, ali não vai ser cortado frango, não vai ser cortado carne, legume, nada. Ali é o quê? É para ser preparado as sobremesas. Assim, a área de saladas, tá? Então, isso serve para a gente conseguir organizar. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, eu estou seguindo, hein, gente? E aí, para a gente fazer esse dimensionamento, a gente leva em consideração todos esses detalhes aqui. Então, as características específicas do tipo de estabelecimento. Então, se eu tenho uma UAN hospitalar, aí eu tenho que levar em consideração que é uma UAN hospitalar. O tipo de sistema, né, de produção de refeição, né? Se eu trabalho com refeição transportada, se eu trabalho com produtos pré-preparados, se eu tenho, né, se é uma cozinha, por exemplo, de shopping, tá, com um espaço menor, o número de refeições diárias, né, quantas refeições que nós vamos servir, a capacidade máxima de atendimento daquela UAN, o padrão de cardápio, né, que nós já comentamos, a modalidade, o sistema de distribuição, né, se vai ser centralizada, então eu vou produzir e vou servir no mesmo local, ou se vai ser descentralizada, eu vou produzir a refeição em uma cozinha e vai servir em outro local. As políticas de compra e abastecimento. Por que que isso é importante? A forma como eu administro meu estoque vai determinar, por exemplo, o tamanho, né, da minha despensa, o tamanho das minhas câmaras frias, tá? Então, se eu quero trabalhar, se a política da empresa, a política de compra é trabalhar com estoque muito grande, eu vou ter, logicamente, que ter uma área maior, não é, gente? Sim ou não? Se eu quero estocar grande quantidade de alimentos, ter lá
arroz, feijão, carne em grandes quantidades, eu preciso tanto de espaço, né? Porque eu vou precisar de equipamentos, não é? Eu vou precisar de freezers, eu vou precisar de mais refrigeradores, eu vou precisar de mais, de um maior espaço na minha despensa, né? Para os produtos secos, para os produtos não perecíveis, tá? E as dependências, né? Então, o tamanho, né? Se esse refeitório, como é que é a decoração desse refeitório, tudo isso eu tenho que pensar, tá? Então, se eu vou ter a UAN setorizada, né, em diversos setores, ou se eu vou, de repente, agrupar alguns setores, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Gente, esse slide aqui foi um slide que eu printei, não ficou muito bom, porque tá cheio de erro. Então, mas explicar para vocês, depois eu corrijo, tá? Dimensionar a área total de cada setor, né, é importante para a gente configurar, né, as características da UAN. É necessário a gente delimitar áreas, mesmo que não seja possível separar fisicamente os setores. Tá? Então, para quê? Para a gente garantir, né, a segurança na manipulação e fluxo adequado. Então, a prioridade sempre é separar alimentos crus de cozidos e utensílios limpos de sujo. Então, por isso que a UAN também, né, ela é setorizada. Então, imagina, na bancada lá da sobremesa, a gente não pode deixar o funcionário ficar, né, mexendo com alimentos, gêneros alimentícios ali crus, carne, frango, cortando, né? Porque o risco de contaminação é muito grande, mesmo que, né, a superfície seja higienizada e tal. Então, por isso que é importante a gente setorizar. E aí, como eu já disse para vocês no início, o dimensionamento das áreas, a gente tem pouca informação na literatura. Então, o que a gente tem é a NR24 e alguns autores que vão colocar algumas sugestões de tamanho de área, né? Então, o refeitório vai ter tanto de tamanho, a cozinha, se você tem determinado número de refeições, você vai ter lá um percentual do tamanho da cozinha em relação ao refeitório, tá? E aí a gente, né, levando em consideração todos aqueles itens, a gente vai comentar aqui separado esses itens, para a gente definir o dimensionamento. Então, as características, né, específicas do tipo de estabelecimento, que aí vai poder ser, né, comercial, industrial, ou hospitalar, ou outro, né? E aí, com base nisso, a gente define os setores necessários, tá? Então, por exemplo, no hospital, né? De repente, você vai precisar de ter mais setores, porque você tem no hospital dieta branda, né? Ou dieta normal, você tem a dieta pastosa, você tem diferentes consistências ali de dieta. Você tem a semilíquida, você tem a líquida, tá? Então, na UAN hospitalar, né, ou também pode se chamar de serviço de nutrição e dietética, você, de repente, você vai precisar separar melhor as áreas, né? Porque você tem ali uma gama, né, de preparações diferentes e de consistências e tipos de dieta, né? Hipossódica, hipolipídica. Então, tem toda essa questão, e aí a gente precisa pensar nisso também. Podem influenciar também nas dimensões dos setores. Exemplo, unidade do tipo comercial, em geral, tem os espaços
destinados ao clientes maiores do que os WANs institucionais, né? Porque aí o salão é, né, para venda, né? É um restaurante que está ali na rua. Então, ali o espaço em que as pessoas se alimentam, o refeitório, geralmente ele é maior, até por essa questão, né, de atendimento, de proporcionar um conforto, né? São decorados, né? O refeitório aí se você quer vender um produto, né, você pode ter um restaurante mais fino, mais sofisticado, e ali a decoração, né, ela tem todo um diferencial. E aí também a gente precisa levar em consideração o tipo de sistema de produção das refeições. A gente pode ter o sistema tradicional, né, de refeições e a adoção de processos diferenciados. O que que é isso? Por exemplo, a cozinha de montagem. Em cozinhas de shoppings, eles têm muito pouco espaço. Então, eles não trabalham com a mercadoria igual no sistema tradicional. Então, eles já compram tudo pré-preparado. Então, as verduras, as saladas, as folhas, né? Então, alface, couve, já vem tudo higienizado no saquinho, tá? Então, essa cozinha de montagem é utilizado muito esses produtos pré-preparados. E ali, naquele pequeno espaço, né, da cozinha do shopping, vai ser feito a finalização do prato, mas essas partes de pré-preparo, por exemplo, aqui na cozinha de montagem não tem, porque ela já vai adquirir, por exemplo, as carnes, ali naquela one ali, é uma one muito pequena, né? Um espaço físico muito pequeno, então não vai adquirir peças inteiras de carne. Vocês estão entendendo? Então, aí você pode comprar o quê? Já porcionado, né? Peças já cortadas, simplesmente ali para o funcionário fazer o preparo, vai fritar, vai assar. Então, essa parte de pré-preparo, você comprando esses produtos que são já pré-preparados, você economiza muito espaço da UAN, que aí você não precisa, né, de área e de equipamento, né, equipamento para fazer cortes, né, esses descascadores de legumes. Na aula de equipamentos eu vou mostrar para vocês. Se você adquire esses produtos pré-preparados, você tem uma quantidade menor, tá? De equipamento. A gente pode ter também, ou ainda a cozinha do tipo coque chills ou coque freezer, em que os alimentos, depois de cozidos, são resfriados ou congelados rapidamente para posterior utilização. Esse sistema, então, dependendo do sistema, necessidade de modificação do fluxo de produção, né, você pode ter. E aí, talvez você tenha que adaptar, né, essa estrutura física à alocação de equipamentos. Então, o sistema Cox-Shields né, tem empresas que trabalham com esse sistema. Então, aqui é feito, as refeições são preparadas em grande quantidade e elas são armazenadas, congeladas, tá? E aí, quando, né, no momento de servir, é só a gente fazer o descongelamento. Então, esse tipo de WAN que trabalha com esse sistema, a área de armazenamento de preparações, as preparações prontas, ela deve ser bem grande, porque fica tudo armazenado. Por outro lado, se a unidade utiliza uma gama de produtos pré-elaborados, poderá reduzir, né, a cozinha do shopping, é o caso, né? Que usa produtos pré-elaborados, ela pode reduzir bastante os setores de pré-preparo, tá? Então, dependendo do sistema de produção de refeição, eu vou ter necessidade de ter uma área maior, outra área menor, tá, gente?
Número de refeições diárias. Então, o número de refeições diárias e o número de refeições por turno vai influenciar também no dimensionamento dos setores da UAM. Então, quanto maior o número de refeições, né, maior será o volume de alimentos preparados, né, manipulados. Então, maior a necessidade de separar tipos de alimentos. Para quê? Para a gente evitar, né, cruzamento entre as atividades e o aumento do risco, né, de contaminação cruzada, tá? Então, aqui, por isso que é importante, né, a gente, especialmente, né, quando a gente tem um volume muito grande de preparações diferentes e também quantidade, a gente setorizar, delimitar bem o que cada área da UAM vai manipular. A capacidade máxima de atendimento. Então, a gente sempre vai considerar o turno que serve o maior número de refeições diárias. Então, aqui, por exemplo, tem um restaurante institucional. Aí, essa empresa ela tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Se o turno da manhã é o turno, né? Então, almoço, 11 horas da manhã, passam 1.000 clientes. No turno da tarde passa 800 e à noite passa 500, eu tenho que, para calcular o tamanho das áreas, considerar o quê? O turno que serve o maior número de refeições. Então, eu vou considerar que eu sirvo 1.000, tá? Esse turno é o de maior capacidade. Então, aqui o exemplo. Setor de produção, considera o volume de alimentos a serem manipulados na maior refeição. Recepção e armazenamento. Quando a gente estiver falando de armazenamento, aí eu já tenho que considerar o quê? Um número total de refeições diárias. Porque aí o meu estoque, a minha área de armazenamento, então eu tenho que somar, né, a quantidade lá, 1.000 mais 700 mais 500, não é? Eu tenho que ter alimento suficiente para o preparo do somatório, né, dessas refeições que serão servidas ao longo do dia, tá? Aí o estoque aqui não vai poder ser diminuído, né? Eu tenho que levar em consideração esses 3 turnos. O padrão de cardápio, ele pode ser classificado em básico, né? E a gente tem que levar em consideração isso, básico ou popular, intermediário ou médio, né? Ou superior ou de luxo, tá? Isso aqui cada autor coloca um nome diferente. Isso também tem relação, né, estreita com o dimensionamento e a composição da área. Vai definir o número de preparações e a complexidade de um cardápio e também ajuda a determinar, né, o quanto de funcionários que a gente vai precisar e os equipamentos necessários. Aí, em relação, né, ao padrão de cardápio, a gente tem aqui o cardápio básico, que geralmente é destinado a trabalhadores braçais com grande demanda energética. Geralmente são preparações simples. O cardápio intermediário, destinado já a trabalhadores intelectuais, que ficam, né, maior parte do tempo sentado, com baixa demanda energética. Porém, né, preparações mais elaboradas. Superior, idem ao intermediário, com diferenciação das atividades envolvidas, né? Então, o superior, que de repente é a chefia da empresa, a diretoria, né, da empresa. E aí, de repente, para esses, a UAN serve um cardápio diferenciado. E aí, nós temos que levar em consideração também, né, como é que vai ser o tamanho da minha área
de acordo com a modalidade de distribuição. Como é que vai ser o serviço? E aí, em Yuan, a gente tem esses tipos de serviços aqui. A gente tem a cafeteria fixa, em que, ó, tá vendo aqui? Aqui são os copeiros, e eles porcionam, né, o prato das pessoas. Então, o cliente vai passando aqui e, né, o copeiro coloca o alimento no prato. Então, é um serviço de porcionamento controlado, não é? Aqui a pessoa não se serve à vontade, ela é servida, tá? Então, por exemplo, aí tem a proteína aqui, a carne, aí o copeiro vai colocar um pedaço só de carne, né? É, a quantidade de arroz, a não ser que a pessoa fale, coloca menos, por favor. Mas esses serviços geralmente como ele é um porcionamento controlado, é uma cafeteria fixa. Na esteira rolante, o comensal ele recebe a sua refeição em bandeja pronta, tá? Então são aquelas bandejas tipo de hospital que vem separadinho as coisas. Então, o funcionário passa ali na esteira e pega já a bandeja que já vem com a refeição ali porcionada, pronta. Então, essa modalidade de distribuição é chamada de esteira rolante. O self-service, né, é o mais comum, né, de restaurantes de rua que a gente vê assim. O próprio comensal porciona a sua refeição, né? E aí ele pega quanto quiser, ou essa refeição é pesada, ou essa refeição é um valor fixo, né? Você pode comer à vontade, isso vai depender. Mas a modalidade é o quê? Self-service, a pessoa que vai porcionar a sua refeição. O serviço de distribuição à la carte é a refeição que é servida por garçons ou copeiros, né? Tá? Então, aqui é a figurinha mostrando, né? E aí pode ser porcionada individualmente ou não. Nossa, que tá agarrando, não quer passar. Agora foi. Em relação agora ao sistema de distribuição, né, que nós precisamos também considerar. Então, sistema centralizado. A refeição é preparada, distribuída, porcionada e identificada na própria cozinha, né? O sistema descentralizado, que nós até falamos, né? A refeição é preparada na cozinha, porém, o porcionamento é distribuído, né? Em outro local. Então, a refeição é preparada, os alimentos são acondicionados em carros térmicos, transportado para onde serão realizado o porcionamento, identificação e distribuição das refeições. E no sistema misto, você tem parte da distribuição pode ser centralizada e parte descentralizada, tá? Então, de repente, algumas refeições serão de forma centralizada, de outras descentralizado. E aí a centralização ou descentralização também vai interferir na área da determinação, né, da área total da UAM. No sistema centralizado, há necessidade de aumentar a área de expedição, tá? E diminuir a área de quê? De copa, né? Porque aí a área de expedição é a área em que o alimento vai ser servido. Então, se o alimento é produzido e servido naquele mesmo local, você tem uma área de distribuição maior, né? E você não precisa ter uma área intermediária, né? Uma copa para armazenagem, né? Porque o alimento ele já vai ser produzido e servido naquele mesmo local. Em relação às políticas de compra e abastecimento,
Então, a periodicidade de abastecimento interfere também no dimensionamento da área de armazenamento aqui do meu estoque. E aqui, tanto da despensa como das câmeras frias. Então, a forma de aquisição dos gêneros, se eu tenho, né, aquele sistema lá de montagem, então, verduras pré-preparadas, carnes em peças ou quartos inteiros, né, isso também vai interferir no dimensionamento da área de processamento. E aí, gente, em relação às dependências, né? No hospital, por exemplo, o tamanho da UAN ele vai ser calculado de acordo com o número de leitos existente na instituição. Por que isso? Então, um hospital com 100 leitos é um hospital que não é muito grande, mas um hospital que tem 1.000 leitos, vamos supor, tá? É um hospital bem grande. Então, a gente sabe que dentro do hospital a gente tem diversos tipos de refeição, né? Diversos tipos de pacientes ali em tratamentos que vão exigir preparações diferentes, né? De acordo com a patologia. Então, aqui a gente considera esse número de leitos, tá? Para calcular o tamanho da UAN. 8h10 eu dou um intervalinho, tá, gente? E aí, agora, né, que nós já falamos sobre o porquê que é importante a gente separar as áreas, né, o tamanho ideal da UAN, de acordo com o cardápio, essas questões todas, a gente entra, de fato, no cálculo, né, das áreas. E aí a NR24 coloca para a gente que empresas que têm mais de 300 funcionários, até 300 funcionários, você não precisa ter refeitório, tá, gente? Mas empresas com mais de 300 funcionários trabalhando naquele estabelecimento, a empresa é obrigatória a fornecer um refeitório próprio, tá? Então, isso está lá na NR24. Então, é a legislação que determina isso. E aí, nessa NR, ela fala qual que é o tamanho do refeitório, tá? Então, está descrito lá, ó, conforme, né? Então, na portaria 3.214, a área do refeitório deverá ser calculada considerando 1 metro por usuário. Então, se eu tenho num turno, vão passar 200 pessoas, como que a gente tem que calcular? 1 metro vezes 200, tá? E deve comportar 1/3 do total de comensais, tornar por base o turno que recebe maior número de comensais. Ainda tem isso, tá? Então, se o turno maior passam 200 pessoas, eu tenho que comportar pelo menos 1/3 de 200. Aí eu vou calcular a minha área. E aí, nessa mesma NR, ele coloca também, né? Então, é a UAN inteira, né? Fazem parte da UAN, né? As dependências todas, cozinha, os depósitos, né? De gênero alimentício, então, câmara fria, os depósitos né, de câmaras frigoríficas, a despensa, né? E o refeitório. E aí, nessa NR, fala a respeito do refeitório 1 metro por usuário, e aí a área prevista para a cozinha deve ocupar 35% da área do refeitório.
E o depósito de gêneros deve ocupar 20%, tá? Do tamanho do refeitório. Então, veja bem, aqui você tem uma metragem para o refeitório de acordo com o número de usuários. E em relação ao tamanho da cozinha e ao depósito de gêneros, você tem um percentual que você vai calcular em cima da área do refeitório. E aí eu trouxe o exemplo, né, para vocês conseguirem entender. Então, se a gente tivesse que calcular... Gente, está tudo bem por aí? Vocês estão tão quietos. Será que eu não estou conseguindo escutar vocês? Não, tá tudo certo. Igual da outra vez? Não, estou escutando, né? Estou escutando baixinho, mas estou. Tá tudo certo? Tá tudo certo, sim. Então tá, gente. Não, é porque da outra aula foi um desespero. Vou colocar aqui de novo. Eu tive que sair para voltar. Então, num refeitório, né? Vamos supor que a gente tenha lá um exemplo, um restaurante que serve 500 comensais, né? 500 clientes no almoço. O almoço é a hora de maior movimento desse restaurante. Então, eu vou lá na NR24. Então, eu sei que eu tenho 500 comensais. Então, eu vou multiplicar. Lembra lá? Era 1 metro, né? Até esqueci de colocar, ó. Mas vamos voltar. Ó, é 1 metro por usuário. Logo, um refeitório que vai comportar, né, que a gente vai calcular em cima de 500 clientes, eu vou multiplicar por 1 metro quadrado. Então, a área do refeitório vai ser igual a 500, dividido por 3. Por quê? Ele deve comportar 1/3 do total de comensais. Então, eu elejo o maior turno, tá? O maior turno é o almoço. Então, vamos supor que no jantar passe 300 só. Só que eu tenho que considerar o horário de maior movimento. Então, 500 vezes 1 metro quadrado é igual a 500, né? Porém, é 1/3, né? Por lei, pela NR24, tem que comportar 1/3. Então, não é obrigado, porque, né, os clientes eles não chegam todos ao mesmo tempo, né, gente? E eles não acabam de... Eles não levam o mesmo tempo para se alimentar, né? Então, vai acabando de almoçar e as pessoas vão liberando espaço. Então, pela NR24, eu tenho que ter 1/3, comportar 1/3 do número de clientes. Então, aqui, como, né, se tivesse um aqui, 1/3. Tá? Então, mas aí eu posso cortar esse 1 e dividir por 3. Então, essa área do refeitório. Então, um refeitório para servir 500 clientes tem que ter 167 metros, né? Se a gente for arredondar. E aí a cozinha e o depósito de gêneros é igual, tá lá, ó, é 35% da área calculada. Então, você vai, para determinar o tamanho, a metragem da sua cozinha, você vai pegar 35% de 167 metros. Vai dar 58 metros quadrados. E o depósito de gêneros? Então, o depósito de gêneros vai ser 20% em cima de 167, que vai dar 33 metros quadrados. Vanessa, vou fazer uma pergunta. Você está me dizendo que a cozinha é... Tá baixinho, gente, eu não sei por quê. Você está me Peraí. ouvindo? Eu estou escutando muito baixo. Tá, Será não, o que... eu queria saber, esse cálculo de cozinha 35% foi de acordo com 500, é isso? Eu me perdi agora. Isso, de acordo com 500. Olha só. Aí é padronizado. Ó, de novo, ó. O restaurante, ele serve 500 clientes no almoço.
A hora do almoço é a hora de maior movimento. E aí você pega, né, 500 comensais. A área do refeitório, ó, vou voltar lá. A área do refeitório, a gente calcula 1 metro por usuários. Então, 500 vezes 1 vai dar 500, não é isso? Só que, na verdade, ela deve comportar 1/3 do total dos comensais. Então, se você tem 500 comensais, você vai dividir por 3, porque aqui é 1/3. Deu para entender? Sim, sim. Conseguiu entender, né? Então, ó, aí 500 por 3, se vocês fizerem aí, dá 166,7. 167, né? A gente vai arredondar. É claro, gente, que isso aqui não precisa ser exatamente esse número, né? Né? Você pode passar, mas assim, passar um pouco, mas isso aqui seria um mínimo, tá? Necessário para atender bem o cliente de acordo com a legislação. E aí, o cálculo da NR24, ela coloca que é 1/3 dos comensais, então 500 dividido por 3, e a área da cozinha do depósito de gênero, ela se resume em dizer que é 35% da área que você calculou do refeitório e 20% em relação à área de depósito de gêneros em cima do refeitório também. Então, você vai calcular, não é 35 em cima de 500, você vai calcular 35 em cima da área que você achou, que é 167. E aí, o tamanho da sua cozinha é 58 metros. E o tamanho do depósito de gêneros é 33 metros, tá? Então, ó, o tamanho total da sua, vamos supor que numa prova perguntasse, tá? Gente, se eu der isso na prova, eu vou falar para vocês o percentual. Eu não vou pedir vocês para ficarem gravando, que é 20%, 35%, não. Mas vocês precisam entender o cálculo, né? Porque se eu pedir, vocês já sabem, né? Então, se eu falar assim, ó, cozinha 35% da área do refeitório, vocês calculem a área do refeitório de acordo com o número de clientes, e aí vocês vão fazer o percentual da cozinha e da despensa de acordo com o tamanho, de acordo com a área calculada do refeitório, certo? Mas fiquem tranquilos que se eu cobrar isso na prova, eu vou falar para vocês qual é o percentual, tá? Porque isso a gente não precisa gravar, certo? Isso tem uma legislação que a gente pode consultar, mas a gente precisa entender, porque a gente lendo lá na legislação, vocês podem não entender. Então, eu estou botando aqui passo a passo, esmiuçado, como que é essa interpretação da NR24, tá? E aí, se eu perguntasse, ó, qual é o tamanho da minha UAN? A UAN não é tudo, não é refeitório, cozinha e áreas adjacentes? Então, entra depósito de gêneros também, tá? E aí vocês iam somar, ó, 167 mais 58 mais 33, tá? Ó, são 8h12, gente. Eu vou dar um intervalinho para vocês até 8h30, tá? Para a gente depois continuar. Porque essas coisas assim, né? Fica bem cansativo. Então, acho que já está na hora da gente parar um pouquinho. A gente volta às 8h30, tá? Tá bom. Tá ok. Certo.
Pessoal, voltamos. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a NR24, só que a NR24 ela não dá muitos detalhes, né? Então, ela coloca que o número de usuários é 1 metro quadrado por refeitório, e aí você vai calcular 35% em cima daquele resultado que você achou para aquela metragem que você achou para o refeitório, você vai calcular em cima daquele valor 35% para a cozinha e 20% para a despensa. Então, ela se limita a falar isso, tá? Então, de legislação, a gente tem isso. E eu comentei com vocês que a gente tem outro, né? Tem autores, alguns autores, então, na literatura que colocam, sugerem como que deve ser o tamanho, o dimensionamento da UAM. Então, existem alguns índices de dimensionamento, por exemplo, essa autora, AID, ela coloca aqui o número de cliente e a metragem por pessoa. Então, por exemplo, isso aqui está no livro do Teixeira. 250 pessoas, você vai calcular 0,8 metros quadrados, né? 0,80, então seria 80 centímetros, né? Seria 80 centímetros. 80 centímetros por pessoa, né? 0,80 metros. E aí, quando eu tenho 500, eu mantenho esse percentual, esse índice. Número de pessoas, se for 600 clientes, 600 usuários, aí você vai usar 0,75. Se for 700, 0,72, 800, 0,70. Se for entre 900 a 1.000, 0,60. E se for acima de 1.000, você vai usar 0,50, tá? Então, aqui você calcularia, né? Então, se fosse 1.000 vezes 0,50, ia dar 1, 2, 3, ia dar 500 metros, não é isso? Então, esse dimensionamento do restaurante, 500 metros. E aí, para tudo, tá? Aqui não tem distinção. E aí, ela coloca, né, essa altura, de acordo com o padrão de cardápio oferecido, ela cita que há necessidade de acréscimo. Então, aquele valor, se for um cardápio médio ou básico, né, um cardápio popular, você acrescentará 5%, aí um somatório de 5% nessa metragem. Se for um cardápio do tipo luxo, você acrescentará 10% na metragem. E aí ela coloca, né, aquilo é a área total, né? Então, 500 metros quadrados seria a área total. Aí, aqui ela já divide, comparando com a NR24, já setoriza mais a UAM. Então, a área, por exemplo, de estoque, ela deve ter de 10% a 12% daquela área total que você calculou. Então, aí você é só fazer 10%, né, de 500. Preparo de refeições, de 16% a 20%. Higiene e limpeza, área de higienização, né? Lavagem de louças, higiene de louças, panelas, utensílios, de 6% a 8%. Distribuição de refeições, a área que você vai distribuir as refeições. 45% a 48%, né? Aqui é a área do refeitório. Administração e segurança, né? A sala, por exemplo, a sala da chefia, a sala do nutricionista, seria 12% em relação àquele tamanho. Tá? Mas fiquem tranquilos que eu não vou perguntar isso na prova, não. Eu estou mostrando aqui para vocês o que existe na literatura,
A UAN hospitalar, ou também, né? Então, alguns livros chamam a UAN de hospital de serviço de nutrição e dietética, tá? Então, é a mesma coisa, né? O serviço de nutrição e dietética é uma UAN. Segundo o autor, o Mesomo, para dimensionar o UAN hospitalar, aí ele considera que ele faz um cálculo de acordo com o número de leitos, né? Porque é o UAN hospitalar. E aí ele considera o tipo de distribuição. Se for descentralizada e quando a distribuição é centralizada. Então, na distribuição, né, no tipo de distribuição descentralizada, a gente faz esse dimensionamento de acordo com o número de leitos. Então, vamos supor, o hospital tem 100 leitos, você vai calcular 1,8 metros quadrados por leito. Então, aqui percebe que já aumentou, né, a metragem, tá? Porque aqui é o UAN hospitalar. E aí, ó, 20%, né, depois que você calculou, 20% dessa área você vai destinar para a recepção, né? Então, aqui essa recepção a gente pode entender como esse serviço, né, de atender ali os funcionários, os, os acompanhantes, as pessoas que vão, né? Ou então a gente também pode pensar aqui que esses 20% seria em relação a, a mercadorias, né? A recebimento de mercadorias. A área de preparo e cocção, aí eles juntam, ó, então é 50%. E aí eles colocam esse número aleatório, 30% demais áreas. Então, o que é importante aqui é a área de preparo e cocção. Ele diz que tem que ter a metade das outras áreas, e aí você pode ir definindo o tamanho das outras áreas baseado em quem? Na área de preparo e cocção. Se essa distribuição for centralizada, aí já é 2 metros o cálculo, né? Então, seria, né, um hospital com 100 leitos, teria que multiplicar 2 vezes 100. Então, daria o quê? 200 metros quadrados. 20 para recepção, 45 para distribuição, né? E aqui 35 para demais áreas. E aí, outro autor, né? Esse aqui, Passos, ele vai dimensionar a área da UAN partindo também do número de leitos do hospital. Então, assim, geralmente, para o UAN hospitalar, eles consideram, todos esses autores, eles vão considerar o número de leitos, para fazer esse cálculo do tamanho da UAN que aquele hospital tem que ter. Então, número de leitos até 60, 1 metro quadrado por leito. 61 a 150 leitos, 0,75 a 0,9 metros quadrados por leito. E aí a autora, ela coloca que mais de 150 leitos tem que fazer um estudo especial. Ela se resume a falar isso, tá, gente? Então, essa autora ela não faz qualquer menção, né, entre dimensionamento específico e área total calculada. Então, assim, não ajuda muito, né? Quando a gente vai consultar uma literatura, nesse caso aí não ajuda muito. Então, assim, eu particularmente ficaria com a NR 24, tá? Porque é a legislação e aí, né? Pelo menos a gente está atendendo o que diz uma legislação, tá? Nossa, agora agarrou aqui, não quer passar? Agora foi. O Ministério da Saúde aí também tem uma recomendação, tá? Para um hospitalar. Ou então, assim, para restaurante, a gente pode, né? Restaurante comercial, institucional,
a gente pode seguir a NR24 e, de repente, para a UAN hospitalar, a gente pode seguir o recomendado pelo Ministério da Saúde, porque aí tem, no caso do Ministério da Saúde, essa recomendação para a UAN hospitalar. E aí ele coloca que até 50 leitos, de 51 a 150 leitos, mais de 150 leitos. Então, até 50 leitos, o dimensionamento da sua área física da UAN seria 1,5 metros por leito. E 1,2 metros por leito, com área mínima, aí aqui, ó, eles colocam uma recomendação, né? Com área mínima de 75 metros quadrados, tá? Então, quando você faz esse cálculo aqui, priorizando que a área tenha no mínimo 75 metros quadrados. E mais de 150, 1 metro quadrado por leito, com área mínima de 180 metros quadrados. E aí tem um outro autor também, Silva Filho, que ele também coloca uns coeficientes, que aí a gente multiplica o número de refeições vezes o quociente, a gente obtém a área em metragem da UAN. E também, né, ele considera, para fazer esse cálculo, né, já que tem que multiplicar, o número de refeições. O coeficiente é exatamente o quê? A metragem. Então, 100 refeições, 0,90 metros quadrados. 150, 0,80 e assim sucessivamente, tá? Então, uma UAN, de que número que serve aí 500 refeições, uma UAN de grande porte, uma UAN enorme, né? Por quanto que você multiplicaria a metragem? A metragem diminui, né? Porque senão, gente, isso é óbvio também, né? Se eu tenho uma UAN serve muitas refeições e eu for calcular na íntegra lá, né? For calcular com um coeficiente grande, essa UAN vai ser enorme, tá? Então, vocês percebam que o coeficiente, o índice, né, de metragem, ele vai diminuindo conforme o número de refeições. Então, quando eu aumento o número de refeições, a metragem ela diminui, até para não ficar um cálculo absurdamente alto demais, né? Uma metragem alta demais. Porque lembrando, a UAN também muito grande, ela vai atrapalhar a gente, né? Porque aí nós vamos ter que gastar mais com material de limpeza, né? Então, é igual uma casa pequena e uma casa grande. Na casa grande você não tem mais despesa do que se você morar numa casa pequena, não é? Você precisa manter aquela casa maior limpa. Então, aqui é a mesma coisa. Então, por isso que a gente também, quando está planejando a área física da UAN, a gente se preocupa com o tamanho, se ele está adequado ou não. Ele tem que estar adequado, ele não tem que nem estar aquém do que eu espero e nem estar superestimado, né? Porque aí vai me dar trabalho. E a gente tem que manter aquele espaço, mesmo sendo ocioso, sem utilização, ele deverá ficar, né, permanecer limpo, tá? Então, por isso que a gente não faz isso, de colocar, né, qualquer metragem. E aqui, em relação a esse último autor, Silva Filho, um exemplo. Então, se eu tenho um número de refeições no almoço, aí vamos supor que é numa área militar, tá? Eu sirvo 1.000 refeições para cabos e soldados, 350 refeições para sargentos e subtenentes, num rancho, né? E 150 refeições para oficiais. E aí, quando eu somo esse número de refeições, 1.000 mais 350 mais 150, vai me dar um total de quê? De 1.500 refeições. E aí eu vou olhar lá no quadro, ó, do Silva Filho, ó. Vou voltar o slide aqui, ó. Então, ó, 1.500 refeições. Qual é o coeficiente? Qual é a metragem que eu devo multiplicar? Então, não é para eu achar a área física, eu não tenho que multiplicar o número de refeições servidas
vezes o coeficiente para eu ter área em metros. Então, ó, eu somei e vi que o número de refeições deu quanto? 1.500. Qual é o coeficiente? 0,28. Então, eu vou substituir nessa fórmula que o autor sugere. 1.500 vezes 0,28. Tá? Então, aqui, ó, 1.500 vezes 0,28, que é o coeficiente, é a metragem que eu devo considerar para esse número aqui de usuários. Aí eu vou ter 420 metros quadrados. Aí, ainda falando desse autor, ele coloca essa distribuição. Então, ele distribui a área total, tá? E aí, aqui, excetuando a sala de refeições e anexos. Então, excetuando o quê? O refeitório. Aí, ele considera para administração em estoque, então, a recepção da mercadoria, pesagem, nós devemos, em cima daquele valor lá, calcular 5%. A dispensa geral, 7%. A área fria, ó, né, a câmara frigorífica, 8%. A administração, gerência, que é a sala do nutricionista, a sala do, né, do gestor da UAN, né, que no caso, o nutricionista, 4%. Os vestiários e sanitários, né, 2 manipuladores de alimentos, que tem que ter, né, 8%. Depósito de material de limpeza, 2%. Totalizando um total de 34%. A administração em estoque, 34%, é aquela parte lá que nós falamos. Cozinha geral, 52%. E o refeitório, 14%. Tá? Então, essa sala de refeições aqui, eu tinha entendido que era refeitório, mas não seria, né? Poderia ser uma copa, né? Algo assim do tipo. Então, se a gente somar esse total, dá 100%. Então, eu pego aqueles, ó, 420 metros, e aí eu vou calcular 34% para a área de administração e estocagem, respeitando dando aquela sugestão ali daquela divisão que ele colocou. A cozinha aí vai levar praticamente a metade, né, dessa metragem, e o refeitório, 14%. Então, vocês percebam que os autores, eles cada um fala uma coisa, né, gente? É claro que eles estudaram isso, são pessoas experientes na área de alimentação, né? São pesquisadores da área de alimentação. Mas, se vocês me perguntarem qual é o melhor, não sei assim dizer qual o melhor, né? Vai depender muito da nossa realidade. Mas, assim, se a de legislação mesmo, a gente só tem a NR 24. E aqui, distribuição das áreas de acordo com aquelas áreas separadas, ó, áreas para preparação de vegetais. Aí aqui ele sugere a setorização da UAN, né? E aí ele sugere a metragem que deve ter. Então, a área de preparo de vegetais, né, de saladas, como é uma coisa rápida, ó, ele sugere para uma de 100, que serve 100 refeições, que a gente deixe 4 metros, né? Uma área bem, não é grande, né? Área para preparo de massas, 3. Área para preparo de carne, 5. E aí, de acordo com o número de refeições, você vai aumentando essa metragem. Aí isso aqui serve para a gente consultar, né? Se a gente tiver com dúvida. E aí, distribuição da área total, né? Então, a administração ficaria lá com 34%, ficaria com 142. A recepção, pesagem, ficaria com 21. Aí, separadamente, ó, dispensas, câmera frigorífica, administração e vestuários.
aí, respectivamente, 29, 33, 16 e 33. A gente tem aí, para o hospitalar, a gente tem a do Ministério da Saúde, né? Eu falei com vocês. E a gente tem a RDC número 50 de 2002, que ela dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimento que assistenciais de saúde, tá? Então é uma RDC geral. E aí o que que ela diz para a área da cozinha, tá? Ela coloca, também é só esse tipo de informação, tá, gente? Ela não fala mais nada. Então, eu trouxe aqui o que está escrito lá. Então, até 200 refeições por turno, e a gente calcula 0,45 metros quadrados por refeição. E aí, a refeição aqui seria o quê? A pessoa, né? Seria o usuário, seria a mesma coisa. Só que aqui, em vez de ser o cliente, o usuário, ela trata como se fosse refeição. Mas vamos supor que a gente tem uma UAN que tem 100 leitos, tá? Que serve 100 refeições, melhor assim, né? Vamos falar refeições, fica melhor. Então, você iria multiplicar 0,45 vezes 100, tá? E aí você ia ter aquele número ali. Aí se serve 200, aí você ia multiplicar 200 vezes 0,45 metros quadrados. E aí você, com isso, você acha a metragem, tá? De 201 a 400 refeições, aí você já vai ter uma metragem diferente. Você vai considerar nesse cálculo, então, se for 250 refeições, você vai multiplicar 250 vezes 0,30. De 400 a 800, 401 a 800, 0,18. Acima de 800, 0,16. Tá? Então, para a rua hospitalar, RDC número 50 e a recomendação do Ministério da Saúde. E para o UAN institucional de legislação, a gente tem, né, institucional, o UAN que não seja hospitalar, né, o UAN comercial, enfim, outros tipos, né, de UAN sem ser hospitalar, a gente considera ANR 24. Gente, deixa eu voltar para cá, abrir a câmera. Então, gente, ó, era isso a nossa aula de hoje. Então, a gente terminou, né? O conteúdo, a gente terminou um pouquinho mais cedo. Vocês ficaram com dúvidas, do assunto? Não é assim uma coisa que é cobrada, igual eu falei no início, em prova, muito em prova. O que é cobrado em prova de cálculo de UAN, que eles cobram muito, e aí é importante, né, quando a gente vê aula, vocês realmente darem uma atenção maior, é o cálculo de dimensionamento de equipamento, a capacidade do equipamento, tá? E aí de caldeira, então, caldeirão, essas coisas caem muito em prova, tá? Mas essa parte da área física, do tamanho da UAN, aí não, aí na verdade, assim, acho que Você eu vai fazer nunca vi atividade? questão. Oi? Você vai fazer atividade em relação a essa matéria? De contas? Eu tá tão baixinho, Beatriz, você tem como aumentar? Porque eu não tô conseguindo. Eu estou perguntando se você vai fazer atividades com essa matéria de contas. Não, então, essa aqui não, tá? Esse número eu trouxe mais para vocês saberem. Nós vamos fazer uns cálculos, né, no estudo dirigido, antes da prova, no cálculo do equipamento,
Deixa eu até olhar aqui se a gente está certo no cronograma. Porque às vezes a gente está adiantado, atrasado, mas eu acho que a gente está certinho, gente. Achei. Estamos certinhos. Então, aí vai ser no estudo dirigido, tá, gente? Que a gente vai calcular. Deixa eu ver uma coisa. Professora? Oi, pode falar? Você está falando alguma coisa de trabalho ou algo do tipo? É que a minha luz está piscando aqui, aí a internet voltou agora. Aí eu não peguei esse final que você disse. Não, é que a Beatriz perguntou se a gente vai fazer exercícios sobre essa parte que foi dada hoje. Aí, para treinar para a prova, eu vou passar para vocês os exercícios de dimensionamento do equipamento, que é o que mais cai em prova. Essa parte eu passo para vocês porque é o conteúdo da disciplina, então tem que ser dado, né? E vocês têm que saber aonde vocês vão consultar. Se um dia vocês precisarem fazer um dimensionamento de uma UAM, vocês sabem, vocês têm o material, vocês sabem aonde vocês vão procurar, tá? Mas não é um assunto que cai muito em prova, porque é um assunto assim, vocês viram que tem vários autores, e aí esses autores, cada um fala em relação à sua experiência profissional com né, o estudo que ele fez ali. Mas de legislação a gente tem muito pouco, tá? E aí é uma coisa que acaba ficando muito vago, né? Tem autor que coloca isso muito, igual vocês viram, tem autores que colocam isso muito vago. Então, de fato, o que a gente tem de legislação para calcular o tamanho da UAM é a NR24, que fala só aquele trechinho, e em relação ao UAN de hospital, de clínica, o UAN de atendimento de saúde, é a recomendação do Ministério da Saúde e a RDC número 250. Mais nada, né? A gente não tem legislação, né, específica, assim, que aborde essa temática, assim, bem detalhada. Não tem, é só essas que eu falei para vocês, né? A RDC também é uma legislação, certo? Aí a nossa P1 é dia 9. Nessa prova não vai nem cair cálculo, gente. Já vou adiantar para vocês, sabe por quê? O cálculo do dimensionamento dos equipamentos é na P2, que é a aula lá do dia 20 alguma coisa, que bem tá cortado aqui na minha folha. De abril, então é depois da P1, tá? Então, ó, na P1 não cairá cálculo, tá? Então fiquem tranquilos. Vocês ficam tensos, né? Quando fala assim de cálculo, tá? Mas não se preocupem, né? A P1 não vai cair cálculo. Então, a matéria da P1, ó, é a matéria da aula 1, aquela parte, né, de administração de UAM. Nós falamos das estruturas organizacionais da UAM, nós falamos da questão da ambiência, do layout, dos tipos, né, de gestão, mandato, tá? É a concessão, né? Ou a concessão, mandato, que é a mesma coisa, a gestão própria, né? Que é quando a UAM ela mesma vai gerenciar todas as atividades, essas coisas que vão cair, tá? Mas aí no estudo dirigido vai ficar mais fácil. Aí semana que vem, vou colocar um trabalhinho
aí no AVA, uma coisa simples para pontuar os 2 pontos para P2, tá? Mas aí vocês vão ter um tempo para fazer e para entregar, tá? Aí alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Até das aulas passadas, se alguma coisa não ficou, vocês não entenderam alguma parte. Sim, não. Tudo tranquilo até aqui? Não deixem acumular a matéria, comecem a fazer os resumos de vocês, porque a prova ela tá. Então a gente tem 2 aulas antes da prova, né? Então passa rápido. Não deixem acumular, certo? Para vocês não ficarem, chegar um dia antes e pegar essa matéria toda. Vocês vão ver que são muitos slides. São poucas aulas, mas as aulas são muito grandes, né? Então, é slide de 50 slides cada aula, 40 e pouco. Então, já vão fazendo, que aí, na aula do dia 2, que é a nossa revisão, aí vocês aproveitem para também tirar dúvida. Tá? Então, na aula do dia 2, não vou dar matéria nova, aí a gente vai revisar, vou trazer exercícios para a gente fazer. Então, é menos um conteúdo, né? Então, de conteúdo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 aulas. Certo, gente? Mais alguma questão? Por mim, não, professora. Eduarda falou que não. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Então, eu vou parar a gravação, eu vou ficar aqui mais um tempo, tá? Que eu vou anotar a chamada. Todos colocaram lá o nome na chamada, ali no chat, tá? No chat. Todos colocaram? Tá, então é isso, gente. Eu vou parar aqui. Uma boa noite aí para vocês, tá? Quem não tiver nenhuma questão, nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Tá bom? Até semana que vem. Boa noite.